Como é que é, investidores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a ser cotado neste momento a 42.500 dólares e eu neste vídeo quero-vos falar um pouco sobre se é ainda uma boa altura ou não de começarmos a investir, ok? É que, como podem ver, nós já este ano tivemos uma valorização enorme do Bitcoin, em algumas altcoins também. Assim, temos Solana neste momento com valorizações enormes no último mês, ok? Valorizações de quase de 100% no último mês. E levanta muitas questões, não é? Levanta questões se devemos ou não, ou se ainda é uma boa altura ou não para comprar altcoins ou criptomoedas neste momento. Ativos especulativos, ok? Porque é mesmo especulação, são ativos mesmo para especular e fazer dinheiro. Ora bem, para isso nós temos de entender, e eu vou passar para vocês o que são os ciclos de mercado. E que o mercado divide-se normalmente em quatro fases. Os ciclos de mercado são divididos em quatro fases. Temos a fase de acumulação, a fase número 1, fase de acumulação. Temos a fase número 2, que é a fase da expansão económica, vou colocar desta forma. Temos a acumulação, temos a expansão económica ou a valorização. Temos a fase de distribuição, que normalmente acontece depois de atingirmos um pico do valor na fase de valorização. Atingimos um pico e depois temos a fase de distribuição e passamos para a fase de desvalorização, a fase de contração económica, que é o bear market. Neste momento, se pudermos identificar no gráfico do Bitcoin, onde é que vocês diriam que estamos neste momento? Também, com base, temos aqui esta imagem fantástica, que explica-nos muito bem o ciclo de mercado, com base também, como podem ver aqui, em hope, disbelief, com base em psicologia, ou seja, com base em emoções, nas nossas emoções, e as emoções que as pessoas têm no mercado representam muito a fase em que nós estamos, ajuda-nos a identificar a fase em que nós nos encontramos. E eu neste momento, se tivesse que adivinhar, se tivesse que olhar para os indicadores e dizer, dizia que estamos com esperança. Estamos aqui a ter uma nova expansão económica, estamos aqui a ter uma nova valorização no ativo, em Bitcoin, e eu diria que estamos na fase de esperança, hope. Estamos neste início, estamos nesta parte onde vai vir esta expansão económica toda. Também, porquê? Porque, como podem ver neste gráfico, tenho aqui delineado o halving do Bitcoin, um evento que acontece em cada 4 anos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. E o que nós podemos observar depois do halving é que este ciclo de mercado é real, ok? E que este ciclo de mercado repete-se. Que depois do halving tivemos uma valorização enorme, a expansão económica, a tal expansão económica. Eu vou marcar tudo para vocês, ok? Vou marcar aqui a expansão económica, a verde, uma linda expansão económica, muito dinheiro foi feito a quem comprou neste ponto, não é? Seguida, depois do pico, seguida de uma distribuição, ok? Mas eu aqui vou marcar apenas expansões económicas e contrações. Depois do pico, houve aqui a distribuição, que é quando os vendedores entram no mercado, ou seja, quando as pessoas que compram aqui, quem compra e vai comprando, começa a realizar os seus lucros, seguido de uma desvalorização ou seguido de uma queda, ok? Podemos observar aqui perfeitamente, seguido de um bear market, com depois acumulações para, eu diria que esta fase toda é uma ótima fase de acumulação para depois novamente observarmos novamente depois do halving, novamente aqui outro crescimento, ok? Outra expansão depois do halving e voltamos a observar queda novamente.
É assim, eu marco queda. Obviamente que existem outros indicadores, muitos outros indicadores para observarmos. Como eu falei, de indicadores de psicologia e indicadores emocionais. Temos também indicadores de taxas de juros, indicadores mais globais, mais macroeconómicos, ok? Como a taxa de juros. O aumento da taxa de juros leva-nos a quedas no valor. Quando a taxa de juros aumenta, é, as pessoas não gostam de estar em ativos de risco. É muito mais difícil estarmos em ativos de risco, ok? Como o Bitcoin. E quando existe uma queda na taxa de juros, nós verificamos normalmente estas situações. O que nos faz olhar para 2024, deixem-me só finalizar aqui isto, o que me faz olhar para 2024 e dizer o quê? Dizer o seguinte, que nós temos uma possível, como sabem, 2023 foi um ano um pouco complicado, também juntamente com 2022, em que tivemos um aumento das taxas de juros, atingiram valores astronómicos e o que podemos observar e o que está especulado para 2024 é que exista mesmo uma redução da taxa de juros, ok? Existe uma redução da taxa de juros prevista para o segundo semestre de 2024, a partir de julho de 2024. Pode existir essa possibilidade, o que é fantástico para ativos de risco, que é fantástico para termos situações como esta. Lá está, identificando estes ciclos de mercado, o que é que podemos reparar? Que depois de abril de 2024, que é quando está previsto acontecer o próximo halving, que exista novamente um ciclo de expansão económica, juntamente com essas boas notícias da redução da taxa de juros, que possa existir um ciclo de expansão económica. Claro que isto aqui é tudo um jogo de probabilidades. Existe uma maior probabilidade de acontecer, assim como já aconteceu. Não é? Existe uma grande probabilidade de acontecer. Não quer dizer que possamos chegar a abril e depois do halving e existir uma queda. Ok? Não quer dizer. Depende muito do que aconteça daqui para a frente. Mas que é possível identificando assim estes ciclos de mercado, identificando que o mercado funciona desta forma. E o que eu quero dizer agora para vocês em relação a altcoins. Como podem ver, temos aqui uma moeda específica que eu escolhi, SNX, que eu ainda não estou exposto nesta moeda, mas estarei exposto. Vou fazer depois um vídeo sobre isso. E podemos ver aqui delineados já os pontos que temos a expansão económica, depois de um pico, uma distribuição, os vendedores já começam a entrar no mercado e novamente uma queda e uma fase de acumulação. Ok? Isto aqui é uma fase de acumulação. Poderia desenhar aqui um retângulo a representar esta fase de acumulação, que para mim é tudo abaixo deste nível, depois de um fundo. É toda esta fase, uma fase de acumulação fantástica, onde, obviamente, onde quem comprou aqui consegue ter entrado a preços fantásticos. Ok? Reparam no seguinte, reparam que, ok, Tadeu, mas agora começou aqui a sair do retângulo, isso quer dizer que ainda não é um bom ponto de compra? É assim, posso-vos dizer o seguinte, na minha opinião, isto aqui é apenas a minha opinião, continua a ser um ponto de compra fantástico. Porquê? Porque vamos analisando esta moeda, eu sinto, na minha opinião, novamente, a minha opinião, isto não é recomendação de investimento, eu sinto que esta moeda pode muito facilmente chegar ao seu all-time high do último ciclo e analisando isso, nós vemos um desconto ainda nesta moeda de 86% do seu all-time high. Isto aqui é tudo especulação, extremamente especulativo, mas eu estou a observar isto neste momento. É a análise que eu estou a fazer convosco. Como posso olhar aqui, posso colocar aqui essa moeda. Até vos dou um exemplo sem ser aquela moeda. Dou-vos o exemplo da Cardano, top 8 de market cap neste momento, que tem um histórico maior, ok? Tem aqui um histórico de 2018
Olhem uma coisa, é verdade, uma coisa que eu não mencionei é que as moedas tendem a seguir o mesmo ciclo que o Bitcoin, ok? É, é muito raro quando temos este tipo de queda, este tipo de queda no Bitcoin, que o resto das altcoins, o resto do mercado cripto se valorize, ok? Especialmente em situações macroeconómicas, meses e meses de queda. Isto normalmente está sempre atrelado, estão sempre simétricas ao Bitcoin. Isso é o primeiro ponto. O que eu quero falar é que Cardano, reparem neste gráfico, no histórico todo de preço da Cardano, podemos observar que aqui houve um topo, não é? Houve uma expansão económica, houve uma queda e depois uma acumulação gigante. Estes pontos de acumulação identificados aqui são pontos fantásticos de compra, ok? São pontos fantásticos de compra. Juntamente com isto, não é? Juntamente com este rally de alta, temos bons pontos de compra aqui. Temos aqui a alta, não é? A valorização. Identificamos outra fase, a valorização. Temos a outra fase que é a grande queda novamente. E a partir daqui 2023 foi novamente um preço, uma zona fantástica de acumulação, assim como esta zona. Temos zonas fantásticas de acumulação. Ele está a querer começar a sair. Muitas altcoins estão a representar esta subida de quererem sair, não sei, vou pegar aqui na Polkadot, também deve representar isso. Exatamente, podem ver, zona de acumulação fantástica e ainda se encontra aqui, ok? Ainda encontra-se a querer subir, mas ainda nesta faixa. Nesta faixa, a querer explodir, a querer mesmo começar uma expansão, outra fase de expansão. Como demonstra aqui o ciclo, ok? O mercado rima, malta. E nós definimos estratégias com base nisso. Ok? É uma ótima forma de definir uma estratégia com base no ciclo do mercado. Com bons pontos de entrada, com uma boa análise nos indicadores emocionais, nos indicadores macroeconómicos, podemos observar e podemos evitar, acima de tudo, podemos evitar entrar nestas zonas. Ok? Porque eu dou-vos o exemplo da minha experiência em 2020, nesta zona. Em 2020, eu dou-vos o exemplo da minha experiência. Eu estava no mercado a olhar para Bitcoin, não com tanta experiência como tenho hoje em dia, não conhecia os ciclos de mercado e eu posso-vos dizer que comprei por volta desta altura, neste ciclo, em que, pronto, comprei literalmente muito, muito próximo do topo, não fiz dinheiro nenhum no último ciclo, não vendi, não tinha estratégia definida para vender nada. E posso-vos dizer que entrei nestes preços, 50 mil, 49, 48, à volta disso, fazia pequenas compras que não me adiantaram de nada, ok? Não me adiantaram de nada. Neste ciclo posso-vos dizer o contrário, neste ciclo já tenho preços de compra, já tenho um DCA feito em zonas mais baixas que me têm trazido bons lucros e que é para continuar dessa forma. Então, até que ponto devemos comprar? Eu digo-te, tu é que sabes. Define uma estratégia. Agora que sabes identificar ciclos de mercado, tu sabes até onde é que deves comprar. Tu sabes até onde é que deves manter, não é? Que deves continuar a fazer aportes. Bitcoin para mim não resulta como estas outras altcoins, ok? Bitcoin para mim não resulta. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porquê? Porque para mim Bitcoin é uma reserva de valor. E eu não especulo Bitcoin. Não faço nenhum tipo de... Ok, vai chegar ao ponto de venda. Não tenho ponto de venda definido ainda. Mas posso-vos dizer que para mim tudo o que existe no mercado como topo, eu considero como topo e depois disso deixo só andar. Ou seja, tenho aqui este topo, não é? All time high. Para mim até lá, no Bitcoin, conhecendo os fundamentos do Bitcoin, para mim até lá é ponto de compra. Isto aqui é a minha opinião, é a minha estratégia. Para mim até aqui é ponto de compra. Obviamente que estou a jogar pelo seguro neste momento e a manter muitas balas no bolso para atacar mais pesado, esperando uma queda. Porque para mim
vai acontecer algo chamado Buy the Rumor, Sell the News, que neste momento esta compra foi realizada devido à falsa aprovação do ETF. Os compradores já estão a especular uma aprovação do ETF agora em janeiro, daqui a umas semanas. Já estão a especular essa aprovação e a fazer compras, e já foram realizadas muitas compras. O preço já subiu absurdamente nos últimos meses devido a isso. E como diz esse statement, que é Buy the rumor, sell the news, assim que as notícias forem anunciadas, assim que for verificado que é verdade e o ETF foi aprovado finalmente, eu acredito que pode existir uma venda nesse ponto, corrigindo, fazendo o preço corrigir assim um bom valor. Portanto, eu estou à espera desse momento, estou a ser paciente nesse momento. Sobre ciclos de mercado, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vou fazer mais vídeos sobre algumas criptomoedas, esta sendo um bom exemplo, porque eu ainda não tenho nenhuma posição de SNX montada, mas quero fazê-lo e vou partilhar tudo com vocês. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham aprendido muito sobre ciclos de mercado e, novamente, usem isto para montar a vossa estratégia e entrem em pontos fantásticos e não entrem na euforia do mercado. Não entrem quando toda a gente já está a falar, porque aí é ponto de venda.